Olhe para quem está pertinho de você, dê um sorriso para essa pessoa. Diga que bom que você está aqui, meu querido ou minha querida. Eu sei que a maioria já recebeu aí as boas-vindas, mas mais uma vez cumprimentamos você que nos visita, você que já é de casa. É muito bom a família estar reunida mais uma vez. Amém? O apóstolo Ronaldo daqui a pouco vai estar chegando. Estava ali à beira do rio Amazonas, estava em Macapá, juntamente com o bispo Reginaldo, servindo a Iana daquela cidade. E em nome de Jesus, dentro em breve já estará aqui conosco. Amém? Glória a Deus. Eu quero pedir para que, se possível, você curvasse a sua cabeça e orasse também. Orasse por mim, para que Deus de alguma forma me use, que eu não atrapalhe o Senhor naquilo que Ele tem para falar conosco esta noite. Então feche seus olhos, se você puder orar por essa noite, pela mensagem, que o Senhor fale conosco. Pai, nós nos rendemos a Ti mais uma vez. Como já foi orado, como já foi cantado, meu Deus, como já foi ministrado, meu Deus, de nós para o céu, Senhor, somos Teus. Jesus, estamos aqui aguardando o Senhor. Meu Deus, que o Senhor esteja renovando o nosso entendimento, removendo do nosso coração todo entulho, tudo aquilo que não vem de Ti, tudo aquilo que atrapalha, todo o embaraço. Meu Deus, que venhamos nos livrar, meu Deus, do embaraço e do pecado que tenazmente nos assedia, e corramos a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e o consumador da nossa vida, da nossa fé, Jesus Cristo, que em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a vergonha da cruz. Pai, que o Senhor nos conduza, que a Tua presença neste lugar seja notória, que nenhum de nós que adentramos neste lugar saiamos como chegamos, que o Senhor habite em nosso coração, não apenas, meu Deus, Pai, no sentido figurado, mas literal, habite em nós, para que verdadeiramente vivamos as mudanças e as transformações que o Senhor espera de nós. Nós louvamos o Senhor mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Quem está com expectativas daquilo que Deus irá falar, diga amém. Glória a Deus. Então espero que assim seja. Queridos, abra por favor Marcos capítulo 15. Nós percorremos já, estamos na nossa quinta mensagem, daquilo que nós chamamos de Quaresma, que na verdade são os 40 dias que antecedem a Páscoa. E nós separamos ministrações até o domingo em que celebraremos a Páscoa. Nós teremos uma cantata no dia da Páscoa aqui na igreja, no domingo e na segunda-feira. E até lá, estaremos trazendo ministrações acerca da vida de Jesus até a chegada nesse momento, até a chegada da celebração da Páscoa. E nós estamos trazendo mensagens que têm o cunho para entendermos o que Jesus, a intenção de Jesus e aonde Jesus impacta a nossa vida. Nós falamos acerca de muitos temas, tocamos em temas muito relevantes e que nós, como filhos de Deus, como geração eleita de Deus, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus, nós precisamos meditar. Falamos desde Santa Ceia, do que era a mesa. Domingo passado o apóstolo falou sobre o jardim de dores, uma mensagem extraordinária, um ensinamento extraordinário acerca dessa direção de Jesus, desse caminhar de Jesus em direção ao que chamamos a Páscoa. Na verdade, a Páscoa, como os meus filhos perguntaram hoje pela manhã, pai, mas o que é a Páscoa? E eles são muito ansiosos, né, no bom sentido, né, e eles já me perguntam, me respondendo. A Valentina perguntou, pai, o que é a Páscoa? O João Lucas já falou assim, eu sei o que é. A Páscoa é uma festa
que a gente canta lá na igreja. Já está marcado no coração deles o quê? A cantata de Páscoa. Né? Então, para eles, a Páscoa é quando eles sobem aqui no altar e fazem uma apresentação. Então, eu vou explicar de maneira rápida, se eles entenderam, quanto mais nós. Então, a Páscoa, como nós já sabemos, significa passagem, Pesach, que é a celebração de quando o povo de Deus sai do Egito em direção à liberdade. É a passagem da prisão, da escravidão para a liberdade. Mais à frente, Jesus é levado à cruz, e ali também na Páscoa, ele mesmo, como o cordeiro que havia sido instituído ainda no deserto, ainda no Egito, ele se torna o cordeiro que pelo pecado de muitos, né, se fez o cordeiro, se fez sacrifício, para libertar aqueles que antes eram escravos, já não mais do Egito, mas escravos do pecado, agora livres em Deus. Ele é o sacrifício, ele é o sacerdote e o sacrifício ao mesmo tempo. Então, eu falei para eles, olha, isso é a Páscoa. Eu até recebi uma repreensão, minha esposa deu uma saidinha, aproveitar agora, né? Ela falou assim, amor, você falou, ela está aqui, ixi. Ela falou assim, amor, você falou muito difícil. Aí a Valentina, mas eu entendi. Falei, então valeu, né? Jesus resolveu o problema da humanidade. Se eles entenderam, nós também vamos entender. Eu não vou falar sobre a Páscoa em si, mas eu quero falar hoje sobre o Calvário e a morte de Jesus. Nós estamos indo numa sequência. Santa Ceia, Jardim, o Getsemane, lugar da prensa, agora estamos no Calvário e a morte de Jesus. Antes de tudo isso, né, a vida de Jesus, vimos o contexto da vida de Jesus, seus milagres, a escolha dos seus discípulos, vimos a vida em comum dos discípulos, vimos Jesus se movimentando intencionalmente para salvar, para revelar a boa vontade de Deus, revelando ele ser essa vontade, revelando ele ser esta propiciação de Deus para com a humanidade. E agora nós vemos um Cristo que senta com os discípulos à mesa, divide com eles. Antes Jesus ensinou de forma metafórica ele ser o pão e ser o sangue, né? Ele ser o pão, a sua carne, e o vinho, o seu sangue. Na mesa, mais uma vez, ele estabelece esse ensinamento. Ele sai, deixa 8 para trás, porque Judas já havia o deixado, sobe ao monte com 3, ora ao Senhor, os discípulos caem em sono, na segunda vez um anjo vem e o alimenta, no terceiro momento ele se levanta, agora cheio de vigor. Jesus em determinado momento vê os discípulos sonolentos, em determinado momento Jesus soa sangue, mas tentado por um anjo, visitado por um anjo, e ele se levanta. E esse se levanta, eu quero que você esteja com ele na sua mente, porque Jesus agora está indo em direção àquilo que ele suplica naquele monte, dizendo, Senhor, se possível, afasta de mim este cálice, contudo, não seja feita a minha, mas a tua vontade. Este mesmo homem que ora isso, agora se levanta. Este homem, Deus, se levanta. Se levanta para ir em direção ao ápice da revelação do amor de Deus. E digo para você uma coisa, a revelação do amor de Deus nem sempre virá a nós da forma que nós mais desejamos, da forma que mais esperamos, ou da forma que mais nos traga alegria e satisfação. Porque nós vemos que o próprio Filho de Deus, ao ver o que estava para acontecer, suou. Não vou dizer que ele, de alguma forma, recuou, mas em seu coração, o seu desejo como homem, ele falou, Senhor, se tiver outro jeito, agora é a hora. Contudo, estou aqui para cumprir a tua vontade. Este mesmo homem pediu para que o Senhor afastasse, mas o que seria esse cálice?
Já vamos entrar na mensagem, mas eu preciso que você entenda isso. O que é esse cálice? Alguns podem dizer, Jesus estava vendo as suas dores. Jesus estava vendo os açoites, ele estava vendo a coroa de espinho, Jesus estava vendo os cravos em suas mãos, ele estava vendo as pessoas esbofeteando, as pessoas ridicularizando com ele, cuspindo em seu rosto, e ele temeu. Eu não creio isso. O que nós cremos é que Jesus, o amado de Deus, Jesus, o unigênito de Deus, aquele que desde o princípio é um com o Pai e com o Espírito Santo, indo em direção agora a um lugar onde, na primeira vez em toda a história do universo, ele estaria só. Se Jesus, o Filho de Deus, temeu estar só, quem somos nós para lançarmos numa vida sem Deus? Ainda que ele soubesse que seriam por pouco tempo, Jesus temeu estar sozinho, tanto que na cruz ele clama ao Senhor: por que me abandonaste? E alguns podem dizer, mas como assim Deus o abandona? Daqui a pouco nós vamos entrar nisso aí. Mas exatamente é isso que aconteceu, literalmente. Jesus foi abandonado. Nós vamos usar como base o nosso texto que eu falei agora há pouco, Marcos capítulo 15. E nós vemos aí, não tem como ler, porque nós precisaríamos ler todo o capítulo. Não tem como, você na sua casa, você vai ler, amém? Essa é a lição de casa, ler Marcos 15. Vamos aqui rápido a um resumo. Inicialmente nós vemos aqui, amanheceu, e Jesus agora é levado amarrado pelos sacerdotes, escribas, os líderes religiosos, voltando agora a Pôncio Pilatos, que havia enviado Jesus para que o sumo sacerdote tomasse a decisão. Mas ele retorna, manda de volta. Não, isso aí, Pôncio Pilatos que vai resolver isso aí, não sou eu. Perdão, ele envia para Herodes, Herodes manda de volta. Não, é Pilatos que vai resolver. Pilatos ali é um prefeito da Judéia. E nós vemos neste primeiro momento que Pilatos está recuando, ele não deseja condenar Jesus à cruz. Ele está recuando. Por quê? Porque nós vemos que a sua esposa havia falado com ele: não se envolva com o justo. Em Mateus vai falar sobre isso. Não ouse agir contra o justo. Então, Pilatos está com seu coração, de alguma forma, tentando trazer ao coração de Jesus, ou instigando Jesus, para que de alguma forma ele pudesse se defender. Mas era chegado o tempo da Páscoa, e era a tradição que libertasse um prisioneiro. E eles perguntam, o próprio Pilatos insistindo com o povo pedindo: Pilatos, queremos que você liberte um prisioneiro. E ele ainda diz: vocês querem que eu liberte, então, o rei dos judeus? Ele está levantando: vocês querem que eu libere o rei dos judeus? Eles: não, queremos Barrabás. E a Bíblia vai dizer que este havia sido preso por homicídio. Houve um tumulto e ele matou alguém. E as pessoas quiseram. O próprio Pôncio Pilatos diz assim: vocês querem que eu solte então os reis dos judeus? Pois, no verso 10, pois ele bem percebia que era por inveja que os principais sacerdotes lhe haviam entregado Jesus. Pilatos estava todo o tempo querendo recuar, mas o povo já tinha sido incitado pelos líderes religiosos para que crucificassem Jesus. Então eles gritavam: crucificam, crucificam. Os soldados então zombam de Jesus, eles tiram a sua roupa, colocam uma túnica púrpura sobre ele, produzem uma coroa de espinho, colocam sobre Jesus, né, e começam a bater com um caniço na cabeça de Jesus, e reverenciam Jesus. Olha que até mesmo os tolos reverenciam Jesus, até mesmo os debochados reverenciam Jesus, e iam batendo na sua cabeça, pondo-se de joelhos adoravam, no verso 19. E depois de terem zombado, tiram a roupa de púrpura e colocam a sua própria roupa. Colocam o irmão Cirineu para carregar a cruz até o lugar chamado Gólgota, o Monte da Caveira. E ali eles crucificam Jesus.
Sobre a sua cruz estava escrita: Rei dos Judeus. E ali o versículo continua até a morte de Jesus. Mas eu quero, o mais interessante é que em determinado momento, Jesus, ele dá um brado, um grito, o último grito, dizendo: Senhor, está consumado. Está consumado. Mas a palavra de Deus aqui em Marcos diz que ele dá um grito com tanta força, com tanta intrepidez. Um soldado chega para averiguar e diz: verdadeiramente, este homem era o Filho de Deus. No final deste versículo, desse capítulo, nós vemos José de Arimateia indo até Pôncio Pilatos, pedindo o corpo. Ainda não havia anoitecido. O próprio Pôncio Pilatos, ele, no seu coração, ele tinha um temor, porque ele fala assim: mas ele já morreu. Ele já morreu. Então ele pergunta a um soldado, o soldado confirma que ele morreu e entrega o corpo de Jesus a José de Arimateia. Nós vemos em determinados momentos que 3 pessoas em especial, eu poderia colocar uma quarta, mas este é o próprio Pilatos, alguém que não queria se envolver na morte de Jesus, mas também não creu que ele era o Filho de Deus. Nós temos aqui um homem que foi pendurado ao lado de Jesus. Marcos fala muito rapidamente, mas os outros evangelhos explicam melhor. E Jesus é pendurado entre ladrões, entre pecadores. Um desses pecadores reconhece que que esse que estava ao seu lado não merecia estar ali. Enquanto um zombava, o outro o repreendia, dizendo: nós estamos aqui porque merecemos, já este nenhum mal fez para estar aqui. Este reconhece quem é Jesus. E a este é dado o maior privilégio dentre todos. Ele inaugura a salvação por intermédio da obra de Jesus. Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Jesus testifica a este. Nós vemos um soldado que chega a Jesus e afirma: este verdadeiramente é o Filho de Deus. Matamos o Filho de Deus. Alguém que reconheceu. E vemos um chamado José de Arimateia, que chega ao político que tinha o poder e clama: dá-me Jesus. Dá-me Jesus. Nós vemos 3 homens das mais diversas esferas. Um funcionário público, soldado, reconhecendo quem é o Filho de Deus. Nós vemos um ladrão, um pecador, talvez o pior daqueles que estavam ali, entre aspas, reconhecendo quem era Jesus. E vemos um político, alguém de autoridade e posses, reconhecendo quem é Jesus. A salvação é iniciada sem que o evangelho seja anunciado por um pregador. Os atos de Jesus foram tão poderosos que foi nítido o que estava acontecendo. Houve trevas ao meio-dia, do meio-dia até as 3 horas da tarde, houve trevas na terra. O véu do templo se rasgou do alto a embaixo, dividindo ao meio. Sepulcros se abriram, houve um tremor na terra. Olha só, foi notório, nítido, mas muitos não entenderam o que estava acontecendo. Este sacrifício de Jesus, essa morte de Jesus, nos revela então, primeiro ponto que quero trazer para vocês: o amor de Deus moveu Jesus até a cruz. Aquele momento que estava trazendo tanto pavor ao coração de Jesus, mas o que o levou até aquele momento foi o amor. Foi o amor. Marcos capítulo 15, verso 4 e 5. Então Pilatos lhe perguntou novamente: você não vai responder? Olha, estes homens estão te acusando, estão fazendo diversas acusações ao seu respeito. O que tem você a dizer acerca disso? Veja quantas coisas estão acusando, mas Jesus não respondeu nada. E Pilatos ficou impressionado.
Porque ali era o momento em que Jesus podia rebater algo. Ali era o momento em que, vendo a predisposição de Pilatos em lhe ajudar, qualquer um ou outro sendo acusado justamente ou injustamente, levantaria a voz, se defenderia. Mas Jesus tinha ciência do que estava acontecendo. Era chegado o momento. Em outros momentos quiseram matar Jesus, e a palavra de Deus diz, mas não era chegada a sua hora. Então, passando no meio deles, se retirou dali. Em outros momentos, homens pegaram pedras, se muniram daquilo que poderia, entre aspas, matar Jesus. Mas o mesmo diz, eu dou a vida quando eu quiser. A vida que Deus me deu não pode ser tirada, ela é dada. Chegou o momento dele se entregar. Pôncio Pilatos estava em seu favor, quem havia de julgá-lo estava a seu favor. Mas havia algo que o prendia àquele momento. E não era se tornar um mártir. Porque se Cristo quisesse tornar um mártir, ele não morreria em pouco tempo. Sua morte seria muito mais extraordinária. Assim como houveram outros mártires que morreram de formas muito mais terríveis do que aquela. Homens que foram decapitados, homens que foram colocados em covas de leões, homens que morreram de fome, homens que foram cortados, serrados. Ele não quis se tornar um mártir. A ideia de Cristo não era um mártir, mas a cruz de Jesus é uma morte vicária, substitutiva. Não era se tornar apenas um símbolo ou uma imagem, mas era uma substituição plena, perfeita e capaz. Esse amor o prendia naquele lugar. Jesus nada o respondeu, até o ponto de impressionar Pôncio Pilatos. A maior lição que podemos então tirar de tudo isso é que Jesus não foi uma vítima do Império Romano, ou até mesmo da justiça terrena, mas ele de forma soberana e livre manifestou a graça maravilhosa e poderosa de Deus e o seu amor incondicional. Jesus naquele momento ele está manifestando graça, poder e amor incondicional de Deus. É a revelação máxima e soberana de Deus para quem ama. É tanto que em João capítulo 15, o próprio Cristo ensina, ninguém tem maior amor do que esse, de dar a sua vida em troca dos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Se vocês fazem o que eu vos mando, vocês caminham em mim e eu estarei em você. Se vocês obedecem o que Deus fala, Deus está em você. Então a causa da morte foi o amor. A causa da entrega foi o amor. Jesus Cristo foi puramente movido pelo amor. Certa vez, um homem matemático, físico, engenheiro, inventor, chamado Arquimedes, ele afirmou algo: dê-me uma alavanca e um ponto de apoio, e eu levantarei o mundo. Alguém aqui já ouviu falar em macaco baiano? Tem uns homens, quem já ouviu falar em macaco baiano? Né? A maioria é homem, né? Macaco baiano, o cara está num prego, no meio do nada, se ele tiver uma estaca e uma pedra, ele levanta um carro. Estou certo ou estou errado? Quanto maior a alavanca, mais força ela exerce, e quem está na outra ponta, menos força, não é, seu Belto? Você pode botar uma pedra perto do carro, bota uma alavanca, uma pedra e uma estaca de alavanca, quem está lá na outra ponta, com pouca força, levanta um carro. Arquimedes está dizendo sobre isso, uma lei da física, que se você me der uma alavanca e um ponto de apoio, eu levanto o mundo. A física comprova isso. E nós queremos usar isso o quê? A alavanca que foi usada por Jesus, confirmando a teoria, essa alavanca foi a cruz. A cruz foi essa alavanca e o ponto de apoio foi o amor de Deus.
o amor de Deus que aproximou de nós, e Deus, o próprio Cristo, usou essa alavanca, sua cruz, e elevou o mundo para perto de Deus. Colocou o homem em sintonia com Deus, transformando radicalmente este mundo pela manifestação dos céus. Nós temos hoje a oportunidade de viver essa morte que Cristo nos revela. Segundo ponto, essa vida e a morte de Jesus Cristo nos revelam que a obediência é o caminho para a redenção. Como nós falamos, João capítulo 15, quem me ama, obedece. Aquele que me obedece é aquele que me ama. Marcos capítulo 15, versos 19 e 20. Batiam-lhe na cabeça com uma vara e cuspiam nele. Ajoelhavam-se e lhe prestavam adoração. Depois de terem zombado dele, tiraram-lhe o manto de púrpura e vestiram-lhe suas próprias roupas. Então o levaram para fora a fim de crucificá-lo. Aqui nós vemos então como esse dia foi um dia terrível para Jesus. Ele foi humilhado e terrivelmente afligido pela maldade dos homens. Paulo, na sua carta aos Filipenses, ele diz assim, Filipenses 2, verso 5 em diante: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Obediência. Obediência. Eu não serei ousado o suficiente dizer que Deus, de alguma forma, que Jesus de alguma forma não queria cumprir a vontade de Deus. Não serei ousado o suficiente, mas olhando para mim, muitas vezes eu não o quero. Não sei você, talvez você está num nível de fé e intimidade com Deus que vai muito além da minha, mas eu muitas vezes não quero fazer o que Deus quer que eu faça. Em muitos momentos eu não desejo. Em muitos momentos eu não desejo ser santo. Confessei um dia desse, na nossa roda dos 30 semanas. Esses dias eu tive, vou confessar diante da igreja, esses dias eu tive muita vontade de carimbar um rosto do irmão na rua. Não era irmão não, ele era um enviado do Satanás. Muita vontade. No meu coração eu irei. Passei uns 2 dias ainda assim meio chateado de ser crente. Pastor, misericórdia, ora pela minha vida. Fiquei uns 2 dias, Senhor, eu podia ter tirado uma licença de crente só naquele momento. Porque ele merecia, Deus, ele merecia, Minha esposa está aí de prova, ela sabe da situação. Deus, eu tive vontade assim, de me dar uma folga, Senhor, só uma folga. Tem momentos que não queremos obedecer, e fazer o que é certo nunca é fácil, nunca é fácil. Dizer para você que você não deve se relacionar num relacionamento promíscuo, mas que está muito fácil, é um banquete muito bom, Nossa, mas é uma oportunidade ímpar na minha vida, se eu perder, nunca mais terei ela outra vez. Mas por obediência a Deus, obediência aos seus mandamentos, farei o que é correto. Eu não estou querendo, eu não estou desejando. Não é o que o meu coração almeja, mas eu o farei. Não pelo medo de ir para o inferno, porque isso, meu irmão, qualquer religioso faz. Isso qualquer outra teoria, qualquer outro código de ética te ajuda a não fazer o que é errado. O fato de ir para o inferno não é pelo pecado que cometemos, mas é pela graça que rejeitamos. Ninguém vai para o inferno pelo pecado que cometeu, mas porque negou aquilo que Deus ofereceu. Negou. Se eu me agarrei àquilo que Jesus está me entregando, tudo aquilo que Ele está me entregando é bom para a minha vida. Não somente o fato de irmos para o céu, até porque o céu só tem sentido porque Ele está lá. Qualquer lugar que Deus estiver, seja o nome dele céu ou inferno, aonde Ele estiver, é o melhor lugar para mim. Então não obedeço
Não obedeço apenas para ir para o céu. Eu obedeço porque eu desejo estar com Ele todo instante, todo momento. O maior prazer da minha vida precisa ser Ele, precisa estar nele. Amém? Então eu obedeço por amar a Ele. Vemos que o próprio Cristo se colocou por obediente. Não ousou, mesmo sabendo ser igual a Deus, não usou isso, não usou esse argumento, não usou esse poder que ele possuía, ser igual a Deus. Mas como homem, foi obediente até a morte. Até a morte. E ele já havia vencido a morte antes de ser levado à cruz. Eu estava conversando com alguns irmãos e falei assim, imagina se nossos olhos pudessem contemplar o que estava acontecendo. Jesus chega num cenário, família de Jó chorando, Jó sepultado. Imagina onde estava Lázaro. Eu falei Jó, não foi? Lázaro, perdão. Lázaro, sepultado lá dentro. Imagine a cena espiritual, se a gente pudesse ver a morte agarrada, vários braços. A morte agora é detentora de Lázaro. Mas um homem do lado de fora dá uma voz: Lázaro, saia para fora. E ele não estava mandando ele sair de dentro da caverna não, porque ele estava morto. Ele dá um comando para a morte. A morte já não tinha poder sobre Jesus, ele já governava sobre a morte. Nós vemos isso com a filha de Jairo, ela já havia morrido. Mas ele dá uma ordem, ele já possuía, ele é Deus. Ele faz como ele quer, e aprove a ele se entregar à morte. Eu me entrego para quem eu quero, quando eu quero. É a hora de me entregar. Ele se entregou, foi obediente. Essa é a atitude que se espera em nós, a mesma de Jesus. Pessoas que não estão cheias de si, que não estão apegadas a si mesmas, mas que estão dispostas a fazer a vontade de Deus. A vontade de Deus precisa superar as minhas, não por um desejo ou por um sentimento, mas por uma convicção. Eu preciso ser convicto de que a vontade de Deus é melhor do que a minha. E preciso me submeter a ela. Não adianta também apenas saber, eu preciso me submeter a essa vontade. Meu Deus, esse tempo está... Ponto 3. Essa vida e a morte de Jesus Cristo revelam a nós que a decisão por Jesus tem um impacto eterno para todos. Marcos 15, 26 e 27. Com ele crucificaram 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. E cumpriu-se o que a Escritura diz: ele foi contado entre os transgressores. No contexto do Antigo Testamento, contar com os transgressores significa ser associado com pecadores. É aquela frase: diga-me com quem andas, eu direi quem tu és. Foi contado com pecadores, estava no meio deles, ele era um. Ele foi contado como um pecador. Se fossem contar quantos pecadores estavam na cruz, eles contaram, tinham 3 pecadores ali. Ainda que Jesus fosse o santo, eterno, soberano, sublime, majestoso, ele foi contado como um pecador. Quantos foram crucificados hoje lá no Monte da Caveira? 3 pecadores estavam ali. Então, historicamente, Jesus foi crucificado entre 2 ladrões. Lucas 23 vai falar melhor sobre isso. Cumprindo então a profecia de forma literal. Ele foi contado como um pecador. De um ponto então de vista teológico, essa identificação com os pecadores tem um significado mais profundo. Jesus não tinha nenhum pecado, como Paulo diz, 2 Coríntios, capítulo 5, verso 21. Assumiu o lugar dos pecadores, sofrendo um castigo que lhe era devido. Olha só. Jesus assumiu o lugar dos pecadores, sofreu o castigo que lhes era devido. O castigo do pecador agora quem sofre é Jesus. Só que isso vai muito além de apenas um pecado.
Vai muito além. Ali, Deus não está apenas colocando o meu pecado, que na parábola que o próprio Cristo diz acerca de uma dívida, Ele perdoa, o Senhor perdoa uma dívida. Essa dívida era impagável. No cálculo daquele tempo, a pessoa precisaria viver quase que 100 mil anos para pagar aquela dívida. E o Senhor o perdoa. O perdoa. Uma dívida impagável agora foi paga. Paga. Um justo morreu por pecadores. Essa identificação revela também o caráter redentor de Jesus Cristo. Ele foi tratado como pecador para que os pecadores fossem tratados como justos. O justo se tornou pecador para que pecador fosse tratado como um justo. Vamos avançar. Léo Bigger diz o seguinte: deixe que Deus molde sua vida e não permita que a vida o deforme. Eu vou repetir. Deixe que Deus molde a sua vida e não permita que a vida o deforme. Porque aquele homem estava ali diante de Jesus, um ao seu lado direito, outro à sua esquerda. Lucas 23 vai dizer assim: mas o outro criminoso repreendeu dizendo: você não teme Deus, você não tem o temor de Deus, nem estando sobre a mesma sentença? Será que não há temor no seu coração? Nós estamos morrendo do mesmo jeito, você ainda zomba deste outro, falando, defendendo Jesus. Nós estamos sendo punidos com justiça porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Mas este homem não cometeu nenhum mal. Então ele disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus lhe respondeu: eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Uma vida pode ser transformada. Um homem que andou a vida toda no crime, um homem que roubou, que mentiu até o último momento, encontrou graça no momento mais trágico da sua vida. Talvez roubando, talvez mentindo, ele adquiriu posses, adquiriu talvez casas boas, talvez tinha uma carruagem boa, os filhos estavam sendo alimentados, estudavam em colégio bom. No momento mais trágico, no momento talvez que ele olhou para si e falou assim: a desgraça veio sobre a minha vida. Fui preso, fui julgado, estou pendurado numa cruz. Deus se esqueceu de mim. Não há mais esperanças para mim. No momento mais trágico da vida deste homem, alguém que estava numa situação igual, um enviado de Deus, o próprio Deus, estava ali com ele. Uma vida de transgressão, agora na sua morte, havendo redenção. Assim como aquele homem, ele morreu. Ele morreu, assim como nós. Se o Senhor não vier, morreremos também. Mas morreremos apenas para este plano. Há uma vida eterna nos aguardando. Assim como aquele homem, se nós hoje decidirmos por Deus, ouviremos do Senhor: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Aquele homem não foi para o céu naquele dia, porque o céu ainda não foi inaugurado. Mas naquele dia, ele garantiu a sua entrada nos céus. Naquele dia, aquele homem aceitou que aquele era o Filho de Deus. Ele entendeu que aquele homem não era um homem qualquer, mas um rei. Quando entrardes no seu reino, lembra-te de mim. Lembra-te de mim. E a vida e a morte de Jesus Cristo nos revelam: o acesso direto para Deus está disponível por meio de Jesus. Marcos 15:34, por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: meu Deus, por que me abandonaste? Nesse momento, todo o pecado da humanidade está sobre aquele homem, e a ira de Deus se cumpre sobre ele. Assim como o profeta diz: aprove o Senhor moê-lo, esmagá-lo. Deus o esmaga, porque o pecado de todo o universo está agora sobre ele. Jesus está recebendo a justiça divina.
E para o pecado é o afastamento de Deus, distanciamento de Deus. Se houve um homem que esteve distante de Deus, esse homem agora foi Jesus. Porque agora o meu pecado e de todas as pessoas estava sobre ele. Esse recebeu o peso da justiça de Deus. A expressão demonstra então uma dor profunda. O Filho de Deus, o unigênito, o primogênito, que desde a eternidade estava em comunhão com o Pai, com o Espírito Santo, experimenta algo que jamais poderíamos imaginar. Jesus Cristo viveu a solidão da cruz para que pudéssemos acessar a presença de Deus de forma íntima e profunda. A solidão da cruz abriu o caminho para a presença plena de Deus. A solidão da cruz, o grito de Jesus, é para que houvesse um brado no nosso coração. Ele é nosso e nós somos dele. Somos dele, somos dele, somos dele. Agora temos uma propriedade. Somos propriedade da vida de alguém, tem alguém que nos possui. Isso é suficiente para que vivamos em paz. Jesus Cristo entrega então o seu Espírito com um forte brado. Um forte brado. Como eu falei, o véu se rasgou, houve uma movimentação física no mundo. Mas isso não foi um ato de fraqueza, mas a consumação do plano da redenção. O rasgar do véu do santuário do alto a baixo simboliza a barreira entre Deus e os homens foi removida. E hoje temos acesso ao Pai, temos acesso ao trono de Deus. E essa fé, para encerrarmos, está disponível para todos os que creem. Todos os que creem em Jesus podem acessar esse lugar. Verso 39 de Marcos 15, quando o centurião que estava em frente de Jesus ouviu o seu brado e viu como ele morreu, disse, realmente este homem era o Filho de Deus. Um dos algozes, um daqueles que estavam ali crucificando Jesus, ao ver a maneira que ele morreu, o que esse homem viu? O que esse homem viu? Um brado, um homem que morreu bradando. Senhor, está feito. A dívida que a humanidade tinha com o Senhor, com o céu, está paga. E eu entrego a Ti, Senhor, o meu espírito. E expirou e morreu. Um homem que, após suar sangue, levantou-se daquele jardim. E agora, a passos firmes, foi em direção à consumação do plano de Deus. Queridos, não há nada que Deus possa fazer por nós que supere esse ato. Não há nada que Deus possa nos dar que supere o preço dele ter entregado o seu Filho Jesus. A grande verdade é que nós deveríamos nos constranger toda vez que pedimos alguma coisa para Deus. Não que não devêssemos pedir, não que não devêssemos fazer isso. Mas se eu peço ao Senhor alguma coisa, sem trazer à minha memória aquilo que Ele já me deu, eu não passo de um ingrato. De um ingrato. É de um filho que recebeu um prêmio do pai tão extraordinário. Vou fazer aqui uma ilustração ridícula, mas talvez mais fácil de entender. É o filho que ganhou uma Ferrari do pai, chateado, implorando para o pai que lhe dê uma bicicleta. Vocês estão entendendo? Jesus pagou um alto preço. Sua morte, a sua crucificação e a sua morte revelam a nós que Ele não morreu vítima de alguma coisa, mas um Deus que se entregou, um Deus que decidiu descer do céu e subir em uma cruz para se esvaziar de sua vida. Não servimos um Deus que foi de alguma forma vítima de Roma ou da maldade dos homens, mas um Deus soberano que entregou a sua vida e viveu da forma que aprove a Ele e se entregou como quis. Se entregou da forma que assim planejou. Nada fugiu do controle de Deus.
Se coloque de pé. Primeiro João capítulo 4, verso 15, vai dizer o seguinte: se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Isso nos revela que a salvação não é algo restrito a alguns escolhidos previamente, mas para todos os que creem em Jesus Cristo. Qualquer um que crer em Jesus, a este é dado o poder de se tornarem filhos de Deus, a saber, os que creem em seu nome. Precisamos nos achegar a esse Jesus, precisamos entender tudo o que Ele fez por nós, tudo o que Ele entrega a nós e nos apropriarmos de tudo isso. Essa identidade em Deus, essa identidade moral, essa identidade ética, essa identidade social, mas principalmente a nossa identidade como filhos de Deus. Não mais agora reféns do pecado, não agora mais com medo do pecado, mas agora santos, lutamos sim contra o pecado, porque a natureza que Deus coloca em nós é uma natureza contra o pecado. Mas trazermos sempre a nossa memória: Jesus morreu por mim, Jesus se entregou por mim, e não há nada que me separe do amor de Deus, não há nada. Esse amor, ele não foi comprado com moedas, ele não foi comprado por algo vão ou por algo vil, foi comprado com um preço de sangue, o sangue do Filho de Deus, é o preço do amor de Deus para conosco, é o preço do resgate da nossa vida, o sangue de Jesus. Se naquele momento o Senhor intencionalmente, deliberadamente morreu por nós, o que nos impede? O que nos afasta desse amor? Será que diante dessa declaração de amor é difícil expressarmos algo a Ele? Seja um clamor, seja um louvor. Clamor geralmente é quando algo está muito difícil, clamamos. Louvor é quando tudo está muito bom e louvamos. Geralmente é assim que acontece. Independente das situações, temos alguém que nos ama de forma tão extraordinária, que não ousou, mesmo sendo Deus, se apropriar disso, mas por amor se entregou. Foi por amor que Ele se entregou.